Bom dia para os nossos convidados de hoje, Caio Amado, candidato à Prefeitura de São Vicente. Tudo bem, Caio? Bem-vindo. Tudo bem, Roberta? Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, minha vice-prefeita Sandra do Postinho. Prazer enorme estar com vocês, equipe técnica. Grande abraço. E aí, bom dia também para Sandra do Postinho, vice do Caio. Tudo bem, Sandra? Bom Oi, dia. Roberta. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes aí. Caio, vamos começar nossa discussão aqui em relação às propostas para a cidade de São Vicente. Você sempre coloca muito a questão de uma gestão participativa. O que significa isso? Como é que isso vai acontecer na prática? Muito bom. A gente não tem como pensar na administração do futuro se não for envolvendo as pessoas, né? É o que a gente faz desde a nossa essência. A gente não esperou entrar, ser eleito, ser prefeito para começar a trabalhar a participação, e isso a gente fala fruto até mesmo do que a gente construiu para o nosso plano de governo. O primeiro plano de governo disponibilizado dentre todos os candidatos foi feito de forma participativa. Foram mais de 800 pessoas envolvidas, 96 encontros, mais de 300 horas de discussão. Em plena pandemia, a gente se organizou de forma online, né? Muito Zoom, muita organização, muita gente envolvida, servidores, usuários, né? Cidadãos que usam os serviços públicos, muita gente envolvida, especialistas. Então foi algo muito legal. Isso já é ouvir, participar, colaborar, construir os caminhos para uma gestão moderna, para uma gestão que ouça. Isso, naturalmente, faz com que surjam propostas dentro desse plano que são dessa parte de participação. Por exemplo, o que a gente ouviu e óbvio que a gente colocou? Fortalecimento dos conselhos municipais. Isso é pauta central. A gente precisa que os conselhos sejam ocupados por pessoas das áreas que se interessem e que o poder público ouça. O poder público ouça os conselhos para direcionar, para formular suas políticas, para que seja mais um canal de fiscalização. O que eu acredito na minha essência, quando tem controle social, quando as pessoas, o cidadão comum, ajuda a fiscalizar a política, a gente consegue ter menos desvios, menos corrupção, menos perdas e uma gestão mais eficiente. Então, o caminho da participação envolve transparência, projetos para transparência, para modernizar a gestão e para fortalecer os conselhos de escuta. Agora, Caio, quando a gente fala muito de mudança na política, que é tão necessária, uma reforma não administrativa do ponto de vista político, mas uma reforma da forma como a gente vive e lida com a política, normalmente a gente tem uma visão de que precisa mudar os políticos. Só que também tem o lado da população, que se acostumou, de certa forma, com uma política clientelista. Trazer a população para discutir a política da cidade, normalmente a gente só consegue a cada ano eleitoral. E aí a população escolhe seu prefeito, escolhe seus vereadores e assume essa postura clientelista que fala assim, agora já elegi vocês, vão lá e resolvam os problemas. Como é que a gente causa essa inversão também na população, de saber que cada um é importante nesse processo? O primeiro passo para mim é liderar pelo exemplo. Os novos líderes, os líderes desse século XXI que a gente precisam liderar pelo exemplo. Precisam mostrar na prática porque as pessoas têm que acreditar e confiar neles. E é isso que a gente tem feito. Agora, recentemente, eu fiz uma entrevista lá no meu Facebook, Caio Amado 19, fazendo já aqui a minha propaganda. Eu fiz uma entrevista no Facebook com o CEO do Colab. A gente muitas vezes, eu já tive a oportunidade de ir para fora do país, a gente muitas vezes acha que tudo que é bom está lá fora. Mas esse CEO do Colab é um aplicativo de gestão que envolve o cidadão na tomada de decisão, no processo de escuta. O cidadão, pelo seu celular, consegue se interagir com a prefeitura e ser parte da gestão. O que ele disse ali? Ele disse, se o cidadão tem a oportunidade, naquela pracinha que está perto da casa dele, escolher por esse aplicativo se ele quer ter uma pista de skate ou um parquinho, e o poder público executa uma das duas coisas, a hora que, por exemplo, escolhe o parquinho, o poder público vai lá e faz o parquinho para as crianças, aquele cidadão que participou do processo de tomada de decisão vai cuidar daquele parquinho como se fosse a casa dele, porque ele ajudou a decidir o que era aquilo, porque ele sabia o que precisava no bairro dele. Então esses processos de escuta, eles ajudam a fazer com que a cidade, o cidadão crie o vínculo com a cidade. E é isso que a gente está buscando.
As novas tecnologias estão aí para ajudar a gente. Basta a vontade política que a gente quer trazer para a cidade. No nosso governo, o cidadão vai ser ouvido. No nosso governo, o servidor vai ser ouvido e respeitado. É assim que a gente constrói essa política do futuro, agora, no presente. A gente já tem uma pergunta aqui do Lucas Souza. Ele pergunta quais são as propostas para as áreas não legalizadas, principalmente a área continental. A gente está falando aí num universo de 27 mil moradias com alguma irregularidade em toda a cidade. É um cenário bastante complexo. Assim, a gente fica bastante preocupado com o que veio, com descaso com o que foi tratado esse tema de áreas invadidas, ocupadas de forma irregular, desordenada, mas o que a gente precisa, em primeiro lugar, é cessar, né? Cessar. A gente não pode deixar que a nossa cidade vá crescendo dessa forma desorganizada, porque isso acarreta diretamente na qualidade do serviço público ofertado. Eu tenho como minha vice a Sandra do Postinho, que vive o dia a dia do postinho de saúde há 25 anos e sabe o desafio que é quando um bairro cresce mais do que poderia crescer, porque você não tem o dimensionamento devido do serviço. Vai faltar a vaga na creche, vai faltar o acesso ao postinho, que vai ficar com muito mais gente precisando, a estratégia de saúde da família não vai poder cadastrar a pessoa, vai ficar muito mais difícil de dar um bom serviço para as pessoas. Então, em primeiro lugar, organizar a cidade, planejar a cidade, cessar essas áreas de invasão, fazer com o devido cuidado social, toda a cautela necessária, mas ver o que é possível regularizar e regularizar, ter um setor específico forte de regularização fundiária, e hoje ao nosso lado a gente tem profissionais extremamente qualificados para trabalhar na regularização fundiária. Onde é possível regularizar e dar o direito, a dignidade para o cidadão de ter o título da tua casa, e onde não é possível regularizar, por uma série de questões de leis federais, etc. e tal, e as questões ambientais que estão previstas nessas leis, a gente precisa fazer a devida habitação social e trazer essas pessoas com todo cuidado e acolhimento para essas áreas de habitação social. Agora, o que a gente não pode fazer é deixar essa cidade se descontrolar, como a gente viu ela descontroladamente crescendo e muitas vezes motivada pelos próprios políticos que estão aí. E aí a gente tem alguns casos pontuais, já que a gente entrou um pouco nessa área de habitação. Por exemplo, falou de conter invasões. Acho que a gente precisa falar como que isso pode ser feito, né? Porque Fazendinha hoje é quase uma cidade dentro da área continental, é um bairro já não com a sua estrutura, mas em termos populacionais maior que muito bairro da cidade. E hoje o poder público já tem dificuldade de chegar lá para prestar muitos serviços. Por outro lado, tem outras questões na área de habitação, como o Maitá, que desde o começo dos anos 80 foi entregue e atravessou o século e a população ainda não tinha suas escrituras. Era só contrato de gaveta. Tem a questão dos conjuntos habitacionais, que hoje já se mostram talvez uma política falha nesse sentido, porque as pessoas vendem e voltam para as palafitas. Tem a questão das palafitas, a franja do México 70, que durante meados da década passada chegou a ter um trecho desocupado e hoje já foi tudo reocupado. Enfim, queria que você falasse um pouco mais dessa área habitacional e talvez essa questão pontual de conter invasões. O que pode ser feito, Caio? Legal. O primeiro ponto que a gente tem que falar disso é que precisamos aprender com as experiências dos outros municípios que têm tido sucesso. E o que a gente percebe, hoje a cidade não consegue nem utilizar, por exemplo, do que a gente vê em outros municípios, como novas tecnologias para ajudar a conter as invasões. Drones, por exemplo, ajudam a gente a dimensionar as áreas existentes. Você consegue perceber e ter um acompanhamento semanal do que está acontecendo ali, diário do que está acontecendo ali, se você organiza a tua cidade. Eu sou um grande entusiasta, por exemplo, da política, falando mais de política de segurança, mas desse monitoramento inteligente, que é diferente de instalar câmera em pontos da cidade, é mais do que isso. O monitoramento inteligente permite você usar essas imagens de forma inteligente, direcionada, circular locais específicos em vídeo, para que se algo acontecer naquele local, disparar um alerta para você estar ciente. Isso é inteligência, não é instalar câmera e falar que está cuidando da cidade. Isso é bobagem, isso que estão fazendo aí é totalmente equivocado. Precisamos de inteligência para fazer isso acontecer. Então, hoje você tem uma série de equipamentos que podem ajudar a gente a fazer o controle dessas, digamos assim, fronteiras da cidade, para que se ocorre algum tipo de avanço
ilegal, você já tem ali em imediato uma oportunidade de desfazer. Para isso, você precisa fortalecer tua guarda municipal. Imagino que a gente ia falar sobre segurança pública, mas eu sou um entusiasta do fortalecimento da guarda. Preparo, formação, ampliação do quadro. Nesses próximos 4 anos, se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de ampliar o quadro da guarda para transformar isso numa guarda forte, equipada, bem treinada, inteligente, com inteligência policial, para que a gente possa, junto com a Polícia Militar, junto com a Secretaria de Habitação, junto com todos os órgãos necessários, fazer esse devido controle das fronteiras da cidade. Esse é o caminho. Inteligência, monitoramento e também a necessária força policial para ter esse devido controle das fronteiras da cidade. Agora, não é simples, a gente sabe que não é simples. Porém, se você tem um trabalho organizado, se você entende que planejar a cidade é importante, esse é o único caminho a fazer. O que a gente não pode é deixar a cidade se tornar um espaço descontrolado, onde você não consegue dimensionar o serviço para as pessoas. Todo mundo que mora aqui, seja ele em área irregular ou não, quer e tem que ter direito a um serviço de saúde. Quer e tem que ter direito à creche para o seu filho. Sabe? Quer e tem que ter direito ao transporte passando perto de casa. Mas se a prefeitura, que é responsável pelo interesse local, que é responsável pela cidade, não organiza a própria cidade, aí você se descontrola. Aí você não tem como dimensionar as coisas. A gente esteve visitando, né, Sandra? Estratégia de saúde da família, sim, postinho de saúde ali no entorno, e a gente viu funcionários extremamente sobrecarregados, angustiados de muitas vezes querer ajudar, atender as pessoas, mas não conseguir dar conta da demanda. Se a cidade cresce de forma descontrolada e desordenada, perde todo mundo, inclusive o cidadão que está ali e que poderia ter uma habitação digna e o serviço público digno para poder ter o seu atendimento. Em relação à habitação, acho que você deu já um panorama, né, da situação que a gente está hoje, o que seria o ideal, que seria essa questão do planejamento. Agora, tendo em vista o problema que já foi criado, já está instalado, como resolver isso? Não, exatamente, foi o que eu disse. Os locais onde é possível manter as pessoas que estão, a gente mantém e faz a devida regularização fundiária. Agora, os locais onde, por lei, não é possível manter, e se a prefeitura não fizer nada, vai vir o Ministério Público, vai vir a Justiça e mandar tirar as pessoas à força, e isso é algo que dói, a gente não pode deixar chegar a esse ponto, a gente precisa fazer todo o cuidado para que essas pessoas sejam realocadas para espaços de habitação que, junto ao governo estadual e federal, a gente vai buscar criar na cidade. O que a gente não pode é deixar de entender que ali tem um ser humano, ali tem uma família que precisa da atenção e do acolhimento na cidade. Esse cuidado a gente precisa ter. Manter o que é possível manter, fazer a devida regularização, levar a infraestrutura para o bairro, para o espaço, para a criação, mas onde não é possível, a gente criar já de antemão esse cuidado da habitação social com infraestrutura para que essas pessoas possam ser acolhidas. Agora, isso não é um processo de curto prazo, não é algo que possa ser feito em um mandato, seja por quem for, não é pelo Caio, não é por qualquer outro que venha eventualmente ocupar. Resolver o problema habitacional é uma tarefa que precisa ter sequência. Perfeito. É visão de médio e longo prazo, não adianta. A gente está acostumado a políticos sentar aqui, querer se candidatar e pensar a próxima eleição. O meu objetivo aqui é pensar a próxima geração. Enquanto a gente fica pensando próxima eleição, a gente derrapa. É isso que a cidade tem feito. Tem derrapado, tropeçado aí nas cascas de banana e escorregado. A gente precisa pensar a próxima geração. Essas crianças, esses jovens que estão crescendo, tendo filhos e criando suas famílias em espaços onde não tem a devida infraestrutura. Esses bolsões que acabam sendo criados, onde a gente não tem o saneamento básico chegando, onde a gente não tem a rede de água e esgoto adequada, onde a gente não tem nem a energia elétrica digna chegando, a gente precisa cuidar. Então isso é um processo, perfeitamente falou, não se resolve em 4 anos. Se resolve para uma geração. Agora, a hora que a gente começa a resolver, quem pode escolher é a gente. E a gente está falando, nós queremos ajudar a resolver o problema da habitação na cidade. Isso a gente está colocando. Vamos caminhar então? Vamos avançar? Esse é o caminho que a gente está propondo. E aí, no cenário de uma década, né, a gente consegue e vai ver, se Deus quiser, esse avanço para, quem sabe, nos 500 anos da cidade, daqui a 12 anos, a gente tem a oportunidade de entregar uma cidade melhor para as pessoas. Esse é o caminho. Caio, o Roberto Bispo de Almeida aqui pergunta
como retirar moradores de rua do Itararé e do centro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o que se pretende fazer em relação à assistência social, né? A gente está entrando aí num momento mais crítico ainda. O próximo ano promete ser um ano que vai necessitar muito ainda da ajuda do poder público, né? Muitas pessoas perderam os seus empregos. A gente está vendo aí uma situação, um cenário se formando em relação a isso. O Roberto Bispo quer saber como retirar esses moradores. Eu quero saber como trazer condições para essas pessoas se reerguerem novamente. O primeiro passo é a gente entender que não são moradores de rua, são pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. E a partir desse conceito, que é chave para a gente entender esse problema, a gente entende que aquele cidadão ali, ele precisa de apoio, precisa ser recuperado, e eu tenho falado por todos os cantos da cidade. Isso é um problema que a gente ouve em cada cantinho que a gente vai, as pessoas questionando. Essas pessoas que estão em situação de rua, que acabam muitas vezes ocupando principalmente essa região do centro-praia. Gente, precisa tratá-los como ser humano, a gente precisa entender isso. Agora, acima de tudo, a cidade precisa de uma rede de proteção integrada. O que eu percebo que acontece, Roberto? A gente vê as igrejas, o povo de Deus fazendo um trabalho incrível dentro desse apoio a essas pessoas, fazem um trabalho muito bonito de apoio, de suporte. A gente vê cidadãos comuns se organizando, criando movimentos e começando a fazer esse trabalho de criar quentinhas e alimentar. A gente começa a ver uma série de iniciativas pipocando e a prefeitura tentando aí fazer a parte dela, de cadastramento e tudo mais. Precisa sentar todo mundo na mesma mesa. Você quer ajudar? Pessoa comum. Você quer ajudar? Igreja. Você quer ajudar? Quem quer ajudar? Eu tenho certeza que os empresários, os comerciantes da cidade também querem ajudar. Vamos trazer todo mundo para a mesma mesa e criar uma rede de proteção para que a gente consiga ter uma política integrada. Tem gente querendo alimentar aquele cidadão ali. Excelente. Que boa iniciativa, muito bonito. Mas aquele cidadão também precisa alimentar a alma. E se a gente consegue construir uma rede dessa junto? Aquele cidadão precisa de atendimento psicossocial. E se a gente consegue construir algo junto? Para além da alimentação, que é mais que necessária, a gente sabe disso, a alimentação da alma, a alimentação daquele ser humano que está em busca de alguma coisa e que a gente, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, precisa entender qual é a busca dele, a gente precisa criar essa rede de proteção. Precisa criar espaços de acolhimento, casas de passagem, atendimento 24 horas, e aí, a partir disso, a gente vai ter um controle da cidade. Tem que ter também, paralelo a isso, uma fiscalização das fronteiras. A câmera de monitoramento inteligente, por exemplo, falando de segurança pública, vai ajudar a gente a entender como que é que, de repente, de um dia para o outro, começam a surgir mais pessoas em situação de rua na cidade. Tem veículos aí entrando na cidade e literalmente jogando essas pessoas aqui? Se tem, vamos pegar a linha dura, questionar, levar à justiça, sabe? Esse cuidado a gente precisa ter. Mas cuidar desse problema, dessa situação que se torna um problema social, é através de uma rede de proteção, uma rede de acolhimento e geração de oportunidade, de formação, de cuidar do ser humano que tem ali. E aí, como tem tanta gente boa na cidade, a melhor forma que a gente tem é ampliar esse braço do governo. É um problema que não é só governamental, é um problema social e todos nós somos responsáveis por ajudar a resolver. E aí eu emendo com uma outra pergunta aqui do Vinícius Rosa, que faz um comentário também. Ele fala assim: é interessante como o Caio tem solução para tudo, porém o que podemos observar é que a solução para tudo é o serviço público. O público não gera receitas, quem paga é o cidadão contribuinte. Além disso, todas as demais propostas vão onerar o bolso da população pagadora de impostos. As ideias vão desagradar quem tem suas contas em dia e motivar uma reação contrária. Gasto, gasto e mais gasto. Não vemos nada de propostas que viabilizem empregos ou qualidade através de empresas ou parcerias que possam aumentar o PIB da cidade. E aí essa é a pergunta. Como aumentar o PIB da cidade? E, claro, pode responder o comentário aí do Vinícius. Que bom que a entrevista fica gravada, o Vinícius vai poder, com calma, fazer um chazinho, acalmar o coração e ouvir de novo e perceber que a gente acabou de falar que o problema não é governamental, é um problema social e que a gente quer envolver os parceiros, as pessoas de bem, as igrejas, os comerciantes que querem e todos são parte direta para ajudar a resolver o problema social. Vai estar aí gravado, ele vai poder ver de novo e perceber que está um pouco confusa a fala dele. Com relação a ampliar o PIB, eu só não falei ainda porque ainda não tinham perguntado. Então, agora que foi perguntado, a gente fala. Olha que beleza, vai poder ver a entrevista de novo e perceber isso. Bom,
A gente entende o desafio da cidade, mas o que a gente percebe? Existe um potencial incrível em São Vicente, muito mal explorado. Alguns, na verdade. Um dos principais, o turismo. A cidade é uma cidade histórica, cultural, incrível, com belezas naturais sensacionais, espaços para se investir, por exemplo, no turismo de aventura, nesse ecoturismo, que é um turismo que tem a oportunidade de gerar emprego e renda o ano todo. Hoje, São Vicente me parece que quer disputar espaço de turismo de veraneio com Santos, com Praia Grande, com outras cidades da região e acaba perdendo. Por ser menor, por ter uma estrutura de serviços de turismo menor, a gente acaba perdendo. O que a gente precisa é focar no nosso potencial. São Vicente tem história, São Vicente tem cultura, São Vicente tem belezas naturais. Cabe a gente, enquanto poder público, se Deus quiser, ter a oportunidade de fortalecer essa geração de emprego e renda na área do turismo. Mas para isso, a cidade precisa ser organizada, ter boa gestão, ser uma cidade segura. Hoje, quando o turista desce, ao invés de voltar com o chaveirinho da Ponte Penster, ele volta para casa com um boletim de ocorrência no bolso. Isso a gente não pode deixar acontecer. A cidade se vende mal para fora, a cidade se apresenta mal para fora. E a nossa casa, a gente tem que cuidar dela. É ruim quando falam mal da nossa casa, né? A gente tem que cuidar dela. E é isso que a gente quer fazer. Fortalecer o turismo passa por fortalecer a segurança na cidade, organizar, ter planejamento para o turismo da cidade. Sabe, hoje fui visitar e fiz um vídeo, quem me acompanha nas redes sociais, o Porto das Naus. Lamentável ver a situação de um porto que remete a 1532, jogado às traças. Ninguém sabe que aquilo é o Porto das Naus, não tem uma placa de identificação, tava tudo jogado, tinha pacote de miojo, tinha área ali já sendo invadida, tinha garrafa de cerveja, tinha tudo ali jogado. Como é que a gente pode cuidar tão mal dos espaços turísticos, dos espaços culturais da nossa cidade? Esse é o potencial que a gente tem gigantesco e que a gente explora mal. Bom, falado isso e mostrando que é possível sim gerar emprego, gerar renda, fazer o dinheiro entrar na cidade, circular aqui dentro, é assim que a gente vai crescer esse PIB da cidade, é possível fazer isso acontecer. Agora, para além disso, a gente também tem muito potencial, por exemplo, quando a gente cruza a ponte. O desenvolvimento precisa cruzar a ponte que ficou interditada por negligência de 10 anos desses últimos prefeitos. Afinal, haviam ali requerimentos, informações de Ministério Público falando que a ponte tinha problemas estruturais e não foi feita a manutenção. É responsabilidade de todos os 3 últimos que passaram, prefeitos aí da cidade, e a ponte precisa ali passar o desenvolvimento do lado de lá. A boa infraestrutura, o VLT, todas as possibilidades que a gente precisa fazer para o desenvolvimento cruzar a ponte, a gente tem que ter. E ali tem espaço de chão. E esse espaço de chão que pode crescer, se for regularizado, o que é a regularização fundiária? Dá valor para o chão. A partir do momento que você dá valor, você consegue fazer as coisas acontecerem, subirem. A empresa vai investir se o chão tiver preço, tiver valor, e a partir daquilo ela poder crescer. A gente precisa enfrentar as questões ambientais, que a gente sabe que a área continental tem contaminações graves em alguns espaços, e a gente precisa enfrentar também a regularização fundiária. E aí a gente consegue fazer o desenvolvimento, cruzar a ponte, crescer, indústria, empresa, isso num cenário mais avançado. No cenário de curto prazo, no momento de pandemia, onde mais de 1.500 pais e mães de família da cidade perderam emprego, o que a gente precisa é fortalecer o nosso potencial imediato. Organizar o turismo da cidade, organizar o comércio da cidade, que é um comércio popular forte, pujante, e a partir disso fazer essa cidade crescer. Tem caminhos. A gente olha para a área continental, vê ali crescendo pelos bairros. O Rio Branco está um crescimento incrível do comércio, o Parque das Bandeiras está crescendo, Maitá está crescendo, todos os bairros ali naquele eixo estão crescendo. Se a gente fortalece, dá uma boa iluminação, dá uma estrutura viária, a gente começa a ver que o comércio começa a subir, a pipocar, e mais emprego é gerado e o dinheiro fica na cidade. Esse é o desafio. Sei que a Roberta tá doida para chamar um intervalo e a gente deve estender um pouco mais a área continental e muitos outros assuntos no próximo bloco. Mas como a gente está falando de PIB, a população já anda meio cansada, Caio, de nas últimas eleições ouvir que a área continental é o futuro do desenvolvimento de São Vicente, que precisa atrair indústrias, atrair empresas. É um discurso que praticamente todos os candidatos a prefeito nas últimas eleições, e não só nessa, repetem como um mantra, só que até agora a gente não vê nada disso efetivamente acontecendo. O que precisa de fato, Caio, para não entrar só nesse discurso? Vamos trazer indústrias, vamos trazer empresas, que
todos fazem, mas o que efetivamente precisa para atrair o setor industrial, que gera também muita receita para os municípios. São Vicente tem um setor industrial hoje muito, muito parco, né? O que precisa de fato? O problema é o pedágio, o problema é a cidade se tornar atrativa, como competir, por exemplo, com Praia Grande, Cubatão e Santos, já que a gente está no meio desse bolo, sabe? Enfim, como tirar do papel essa ideia? Uma área próxima da rodovia, próxima do Porto de Santos, com potencial de solo disponível existente, que se você acrescenta no plano diretor e faz a regularização fundiária, você consegue ter aquele solo disponível para isso, com os devidos cuidados ambientais, que a gente sabe que tem problemas históricos, da ROD aí, afins. Com essa cautela e com atenção a isso, me parece possível. Porém, não basta simplesmente falar que vai trazer indústria, vai trazer emprego. Isso aí, só por isso, o candidato está repetindo o mantra. Está errado. Se a gente não qualifica, se a gente não forma as pessoas que estão ali, você sobe uma indústria e os empregos vêm de gente de fora que vai morar ali e se estabelecer. Ou pelo menos os melhores empregos. Então, para você qualificar o solo, fazer crescer ali algum potencial empresarial, você precisa... em paralelo, não antes de mais nada, mas em paralelo, fazer a população que está ali no entorno, as pessoas que estão ali no entorno, terem a possibilidade de se formar na área do que vai ser investido. Se é empresa, por exemplo, de engenharia química, a gente precisa formar químicos, técnicos em químicas, etc. e tal. Formar a sua mão de obra local para que ela possa competir pelos empregos ali. Porque senão a única coisa que a gente vai ver cria-se um negócio ali, e a partir daquilo pessoas de fora vêm e pegam os melhores empregos. Isso a gente não pode deixar acontecer. A gente precisa fazer com que aquela área se desenvolva para aquela área e a mão de obra fique ali. É assim que a gente faz se desenvolver. Porém, existe sim esses problemas logísticos. É o pedágio de um lado, é uma ponte que foi interditada e agora fizeram um remendo para liberar de forma emergencial, mas a obra final ainda nada com nada, e é uma ponte que a gente sabe que, na verdade, o povo da área continental fala muito bem, né, Sandra, que não era simplesmente essa ponte que precisava, o que a gente precisava ali era ampliação da ponte, para ser bem sincero. Se abriu a possibilidade, fizeram um remendo, o restante da obra era uma duplicação dessa ponte. Isso é um gargalo logístico. Se você quer escoar produtos, se você quer fazer passar, você tinha que ter uma duplicação ali. Esse era o principal desafio, esse era o caminhar da cidade para o século XXI. Agora, infelizmente, o que a gente viu fizeram esse remendo, que bom, liberou-se a passagem de novo, mas agora essa obra final vai ser o quê? O que vai ser entregue no fim das contas? Isso não está claro e não está transparente, isso impacta diretamente no desenvolvimento da área continental. Tem uma pergunta aqui do Salim Ezequiel Gomes dos Santos, que pergunta: é necessário fazer aprofundamento e levantamento das ruas e subir o acostamento dos canais, principalmente na Catarina de Moraes, para poder fluir a água das chuvas e da maré, com comportas de funcionamento e monitoramento das mesas para sanar as enchentes? Esse é um problema corriqueiro que a gente tem nessa região, né, Caio? Por toda a cidade, né? Hoje o sentimento do vicentino é de baixa autoestima, eu diria, principalmente por conta das enchentes que vêm e afetam nossa vida. É no Catarina, é no Parque das Bandeiras, é no Rio Branco, é no Guaçu, é por todo o canto que a gente vai, na Náutica, Tancredo, pessoal ilhado lá, por todo o canto que a gente vai, o que a gente sente é o vicentino extremamente chateado com a sua vida, e a enchente aparece em todos os cantos. Esse não é um problema simples de resolver. Quem está aí já está há 24 anos no poder e não resolveu o problema das enchentes. Fez maquiagem pra caramba, começou obra, acabou a massa, começou a obra de novo, acabou a massa de novo. Esse é o jeito que eles tentam resolver o problema das enchentes. A gente tem proposta para isso. Óbvio que uma questão de infraestrutura é necessária, tem comportas a serem feitas, tem revestimentos de canal a serem feitos, tem mais que revestimento, urbanização de áreas de canal, porque muitas vezes nesses espaços falta ali algum tipo de espaço de lazer, algum tipo de espaço de comunidade. Hoje, com o avanço da arquitetura, da engenharia, você pode criar ali espaços de lazer próximos para as pessoas poderem viver melhor. Agora, acima de tudo, enfrentar a enchente é um problema onde prefeitura e sociedade têm que trabalhar em conjunto. A prefeitura tem que fazer sua parte na limpeza e manutenção. Tem que fazer sua parte. Se a gente for perto de canal, se a gente entrar para os bairros onde alagam e olhar os bueiros que tem ali, as bocas de lobo, o que a gente vai perceber é
um monte de areia, garrafa PET, lixo, um monte de coisa jogada ali dentro, que a água levou, arrastou e entupiu. A nossa rede por baixo da terra está entupida. Está entupida por falta de manutenção. Isso não são esses grandes investimentos que se fazem. Isso é a constância que vai fazer melhorar. Então, para a gente retornar um serviço regionalizado, um retorno de regional, de forma técnica e organizada, e não na mão de político, para o equipamento ir para um lado e não ir para o outro por questão política, não, estou fora. Retorno da regional, de forma organizada, isso sim. Isso a gente quer para que esteja perto das pessoas a manutenção. O que tem de entupimento e de boca de lobo, de bueiro quebrado, é surreal nessa cidade. Comecem a andar pela cidade e reparar. Eu faço isso sempre, por todo bairro que eu vou olhando ali para o chão. O pessoal até fala, o que ele está fazendo? Eu estou olhando as bocas de lobo e bueiro. Olho todas. Gente, é surreal ver como está largado. E isso é um ponto certeiro que a gente tem que enfrentar. Paralelo a isso, não se combate enchente sem educação ambiental. Precisamos fazer entrar nas escolas. Precisamos fazer entrar nas escolas a educação ambiental. Precisamos fazer entrar nas igrejas, nas comunidades, nas associações de bairro, por todo canto. A gente precisa falar. Ei, Vicentino, a gente precisa da sua ajuda para que o meio ambiente seja algo onde a gente vive e não algo onde a gente consome, explora, abusa e suja. A gente precisa cuidar junto disso. Prefeitura faz sua parte, cidadão faz sua parte, e aí, junto com obras de infraestrutura, junto com atenção específica para desassorear canais, para fazer tudo o que é necessário, a gente consegue minimizar esse problema das enchentes. Não dá mais para aguentar nem mais 1 minuto, nem mais 4 anos, muito menos, desse governo que há 24 anos não resolveu o problema das enchentes. Essa é a hora de mudar. Agora é a hora da mudança. Agora, quando fala de retomada das regionais, do trabalho de regional, não sei como se chamaria no eventual governo, a gente precisa entender, claro que falou que não é uma regional política, é uma regional técnica, uma regional que vai exercer um trabalho administrativo. Mas como que elas funcionariam, quantas seriam e, principalmente, e aí eu já entro num outro ponto, com esse trabalho de regional, está pensando na extinta Codesave, esses trabalhadores para atuar nessas regionais? E aí já fala da Codesave também, por favor, Caio. Vitor, o mais importante é as pessoas sentirem que o governo está perto da casa delas. O sentimento de abandono é geral. E quando a gente fala de retornar regional, é retornar a atenção para as pessoas que estão nos bairros. Estive no Parque São Vicente, fiz uma live lá, há 3 meses, está entupido ali. Um monte de mosquito. A senhorinha foi sair na porta para falar comigo, eu falei, minha senhora, volta para casa. Olha esses mosquitos entrando na sua casa, pelo amor de Deus. As pessoas ficam presas dentro de casa por conta de mosquito, tela para não entrar, água podre, presa no chão, sei lá qual que é o nome daquela coisa verde, que fica nojento. Essa falta de zelo pela cidade. Na esquina tem um colégio, na frente do colégio um monte de lixo jogado. Essa falta de zelo pela cidade é algo que preocupa demais a gente. Retornar à regional, retornar para perto desses espaços onde as pessoas moram, um serviço que diariamente vai estar ali resolvendo problemas, cuidando para a boca de lobo ali não estar quebrada, o bueiro, etc. e tal, a via, tudo isso faz com que as pessoas se sintam acolhidas. Quem paga imposto precisa ver o que está acontecendo na cidade. E isso para a gente é importante. Então, esse é o principal desafio. A questão da Codesave. Eu já falei isso outras vezes. A Codesave não foi extinta. A Codesave foi falida. Quem administra essa cidade há décadas faliu a Codesave quando transformou ela num grande cabidão de emprego, quando transformou ela num espaço de loteamento político, quando transformou ela num negócio para ganhar a eleição e não para cuidar da cidade. Transformaram ela nisso até o ponto de falir e deixar essa dívida enorme para o município. Porém, o que não pode acontecer é o trabalhador honesto do dia a dia que está ali dando sangue pela cidade ser prejudicado. Isso a gente não aceita. Num cenário onde mais de 1.500 pessoas, pais e mães de família de São Vicente, perderam os empregos esse ano, o que a gente não pode é aceitar que mais pessoas percam seus empregos. E a cidade precisa desse serviço. Alguém vai ter que cuidar da cidade, zelar pela cidade. Então, se a cidade precisa do serviço, a ideia é que a gente entenda quem faz esse bom trabalho e possa seguir que esse bom trabalho siga existindo, seja ele como for, seja poder público, seja como for. Então, isso para a gente é ponto central.
Não estamos aí preocupados, ninguém vai... espalham, né? É bom falar a real também, não tem isso. Espalham pela cidade que se esse governo que está aí não for eleito, e não vai ser eleito se Deus quiser, espalham que o pessoal da Colesável vai ser demitido. Isso é um absurdo. Entende? Isso é um absurdo, isso é terrorismo. Num ano de pandemia, num ano que o pessoal está preocupado com o salário, fazem esse terrorismo com a cabeça do trabalhador que não sabe se vai conseguir comprar a sua janta de Natal, porque tem gente terrorista espalhando pela cidade que o trabalhador vai ser demitido. Isso, para mim, dói no coração, a gente não aceita isso. O trabalhador honesto que trabalha bem tem que seguir trabalhando, porque a cidade precisa do bom serviço perto das pessoas. Esse é o trabalho de regional que a gente fala. O serviço de manutenção e zeladoria perto da casa das pessoas. Não necessariamente, então, regionais instituídas em determinados pontos. Pode ter o símbolo, pode acontecer de ter ali a basezinha específica e tudo mais. O que a gente quer é que o serviço regional chegue perto da casa e que as pessoas tenham a previsibilidade de saber onde procurar, em que porta bater, como acionar e ter o serviço perto acontecendo, com prazo. Recebemos a sua demanda. Em 2 dias úteis isso vai ser resolvido. Tá bom? Tá bom. Agora, hoje, o que a gente percebe é o cidadão vai lá, pede para desentupir. Eu fui lá, vi uma rua inteira alagada e verde de 3 meses de água parada. Ouvidoria, 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 ouvidoria e silêncio. Estamos falando da ouvidoria da prefeitura. Silêncio. Então isso não dá para acontecer. Isso que a gente não quer. O cidadão paga o imposto e merece ter uma resposta do poder público aos seus problemas. Deixa eu aproveitar aqui a pergunta do Eliel sobre segurança. Você tinha mencionado no bloco anterior alguma coisa muito por cima, Caio? O Eliel diz o seguinte: me preocupo muito com a segurança na cidade. As pessoas, antes de sair de casa, se preocupam se vão voltar serenamente para casa. Será que vamos ter que aplicar a linha dura contra os assaltantes e facções ou vamos continuar fechados dentro de casa? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as suas propostas para a Guarda Municipal. Antes de responder, já vou emendar uma outra pergunta que chegou agora, é da Adriana. Ela diz que mora no Parque das Bandeiras e está falando o seguinte: aqui no bairro sofremos em relação a sons ligados a madrugada inteira. Quando chamamos a polícia, escutamos a seguinte frase: aqui em São Vicente não há lei. Gostaria de saber o que o candidato tem em mente para realmente fazer a lei acontecer nesse sentido em São Vicente. Difícil, né? Por todo canto que a gente vai, a gente vê problemas de desorganização da gestão. A cidade precisa de uma gestão organizada, de uma gestão profissional, da gente trabalhando de forma integrada. A secretaria não é feudo, que você dá uma para partido A, outra para partido B. Não pode ser assim. Tem que ser um trabalho integrado, que funcione corretamente. A gente tem na área de segurança um desafio. Eu citei brevemente, né, na fala anterior. A gente quer para a área de segurança fortalecer a nossa guarda municipal, equipar, treinar, ampliar. Tem que ampliar o número de guardas municipais. Não adianta soltar fogos para trazer mais carro para a guarda se você não tem profissional bastante para conseguir botar esses guardas para utilizarem os carros. Falta profissional na guarda. Tem que chamar desse concurso. Se passar esse concurso, tem que fazer um novo concurso. A guarda tem que estar constantemente sendo chamada até que a gente tenha um efetivo grande o bastante para conseguir direcionar o que a gente precisa. Num primeiro momento, ampliar essa lógica de infraestrutura digital para que a gente consiga chegar ao ponto de ter a ronda virtual. Eu visitei o Centro Integrado de Combate e Operações Especiais, Controle e Operações Especiais de Praia Grande, vi ali um exemplo de guarda que eles têm. Isso é algo muito interessante, é algo que os próprios guardas daqui me levaram para conhecer lá, para ver a possibilidade que a gente tem de investir na infraestrutura, na tecnologia digital, na formação do guarda, na valorização do guarda, e a partir disso você ter ali a sua força municipal para trabalhar pela cidade. Agora, para isso acontecer, aplicar a Lei 13.022, para isso acontecer, pegar esse servidor e mostrar para ele que ele tem uma função importante dentro da cidade, que a gente precisa dele para que a cidade desenvolva no turismo, para que o cidadão aqui em São Vicente viva bem, para que o desenvolvimento da cidade aconteça a partir de um sentimento de cidade mais segura. É base móvel, é base fixa, é base perto desse eixo centro-praia, é base ali para o lado da área continental, que precisa ter
ali naquele eixo também de desenvolvimento, a intersecção ali próxima do Rio Branco. Tudo a gente precisa fazer baseado na nossa Guarda Municipal, em cooperação com a Polícia Militar, e a Polícia Militar sabe bem que se tiver uma guarda boa, forte, bem treinada, o trabalho fica mais fácil, a cidade se divide melhor entre o trabalho que a Polícia Militar faz e só ela pode fazer, e o trabalho que a Guarda Municipal faz e só ela pode fazer. Trabalhar em cooperação, com inteligência e monitoramento inteligente é algo que vai dar muito certo para São Vicente, é isso que a gente quer trazer para cá, olhando as boas experiências do país. Com uma guarda boa, funcionando bem, reagindo aos problemas, esse tipo de situação, naturalmente, citado, de som alto, etc e tal, que passa do horário, extrapola os limites, pode ajudar a ser resolvido. Esse é o caminho que a gente tem. Agora, hoje, a gente não tem uma guarda forte o bastante, fica tudo acabar desovando ou numa guarda que tem pouca estrutura ou numa polícia militar sobrecarregada. Ou São Vicente faz a sua parte, fortalece a guarda, ou a gente está fadado a ver esse tipo de descontrole na cidade acontecer. Não é fácil, mas é possível e é o que a gente quer fazer pela cidade. Falar um pouquinho sobre saúde agora. E aí Oba! Era o que eu estava esperando. Dar uma cutucada aqui na nossa candidata vice, a Sandra Tupochinho, que a gente sabe que é ligada à questão da saúde. Vou aproveitar a carona aqui do Carlos Juliano. O que fazer com os elefantes brancos dos prontos-socorros construídos linha vermelha e Rio Branco e das estratégias de saúde familiar na nova São Vicente e Samaritá que estão paradas as suas construções? De fato, a gente, começando a falar dos elefantes brancos aí, esses prédios que eles levantaram, isso é uma realidade, né? O ano que vem a gente precisa colocar para funcionar, né? Nem que a gente pense em outro tipo de serviço ali, entendeu? Algum serviço que seja voltado para a saúde da mulher, algum pronto-socorro infantil, entendeu? Porque nós vamos pagar por ele durante 20 anos. Então, não faz sentido a gente ter um pronto-socorro no Parque das Bandeiras, um pronto-socorro no Maitá e fazer um terceiro ali no Rio Branco. Então, como nós temos que usar, e vamos usar o prédio, a gente pode pensar assim numa saída de colocar alguma coisa que seja referência, né? Ou um hospital para mulher, ou um hospital pediátrico. Falando da estratégia de saúde da família, o que acontece? O Caio mesmo falou que a população aumentou absurdamente, né? Os agentes de saúde não atendem toda essa demanda. Então, primeiro, a gente precisa aumentar o quadro de agentes de saúde e precisa capacitar. A gente sabe que a principal porta de entrada do SUS é a estratégia de saúde da família e ela tem que estar devidamente qualificada para atender o cidadão. A gente tem que levar a saúde perto da porta das pessoas de uma forma qualificada. Ela tem que saber fazer toda uma abordagem, né? Ela tem que estar preparada também, ela tem que ter a modernização tem que chegar para os agentes de saúde. Hoje, como é feito? Eles vão em visita, eles marcam tudo na planilha, vai para a unidade, tem que abastecer esses dados. Quando chega na unidade, você não tem internet, você não tem computador para fazer. Então, a gente tem todo um trabalho para fazer em cima disso, né? E isso passa também pela modernização do serviço. Que honra da minha vice, viu? Uma vice dessas que entende tudo aí de saúde, 25 anos trabalhando em postinho de saúde, conhece rostos, história, sentimento de quem precisou marcar uma consulta, precisou marcar um exame, bateu na porta e foi travado por um governo que não funciona muitas vezes, um governo que não está preparado para receber o cidadão. Honra demais de fazer parte desse projeto junto contigo, Sandra. Honra é minha, Caio. Roberto, eu vou emendar aqui, eu sei que o nosso tempo já está bem avançado, tem tema que a gente nem vai conseguir abordar, mas a gente tem algumas perguntas que chegaram pelo WhatsApp, que eu vou lançando aqui para o Caio, e a gente vai ter que ser mais dinâmico aqui para garantir que todo mundo seja ouvido. Primeiro a Carla do Centro perguntando especificamente, Caio Amado, qual o seu principal objetivo assim que assumir, eventualmente, a prefeitura no dia 1º de janeiro? São Vicente é uma cidade que precisa de tudo aqui, já, agora, ao mesmo tempo. Falar num principal objetivo é um desafio enorme, porque todo mundo sente na pele os problemas da cidade. Enfrentar as enchentes, para mim, é uma prioridade certeira. O que eu ouço de histórias que doem o coração de enchentes na cidade é algo que mexe comigo. Ver as casas sendo levantadas, ver marca de enchente na parede, tudo isso dói demais.
Saúde é prioridade também, não à toa eu escolhi a minha vice, uma servidora de 25 anos da área da saúde para ajudar a resolver os problemas. Segurança é o mote que a gente precisa para ajudar a desenvolver a cidade, gerar emprego aqui dentro. Só vai ser possível se tiver uma cidade segura, organizada. Então, tudo acaba sendo prioridade. Que bom que a gente tem bons profissionais em cada área para ajudar a gente a dar sustentação a esse projeto. Mas eu já dei o tom aí do que é extremamente vital para a cidade crescer. Alexandre do Jockey Club faz uma pergunta, já tocou no assunto, talvez dê só para dar uma esmiuçada. Qual o seu projeto para a reeducação do povo? Porque o povo também tem que parar de jogar lixo em lugares não devidos. Excelente pergunta. A educação ambiental chegando nas escolas, nos bairros, nas igrejas, em todo canto. A cidade tem que viver educação ambiental. A cidade tem que saber que o Vicentino é parte da mudança da cidade e a gente conta com todo mundo para enfrentar o problema das enchentes. Pergunta para o Caio Amado se ele vai aumentar os impostos se ganhar. Acho que aumentar imposto, ainda mais em tempo de pandemia, é algo muito complicado. Muita gente perdeu seus empregos, a gente precisa ter cuidado com as finanças públicas, não é algo simples, a gente sabe que a receita caiu. O nosso ponto mais importante é fazer a pessoa sentir orgulho de ver que o serviço público funciona para ela. Ela falar, eu pago meu imposto, mas a cidade funciona bem, como em outros municípios é feito. Esse é o principal ponto. A gente quer melhorar a gestão para valorizar o dinheiro suado dos impostos que cada um paga. Esse é o ponto central. Roberta do Jardim Rio Branco. Bom dia. Qual a solução que será dada para os casos de dívidas das APMs das escolas? Escolas endividadas, recursos bloqueados para pagamento de dívidas trabalhistas de ex-funcionários, enfim. As diretoras das escolas continuam respondendo, judicialmente no caso, né, por essas dívidas. Você vê mais uma vez como um problema grave desses deixa todo mundo aí sem saber o que vai acontecer no futuro, e da nossa parte é chamar todo mundo para o diálogo, ver o que pode fazer juridicamente enquanto prefeitura, mas dar suporte, dar apoio para quem é trabalhador e teve aí o seu nome complicado, teve o seu CPF complicado por essas situações. A gente não pode prejudicar as pessoas que trabalharam por essa cidade por conta de erros dos políticos. Esse é o ponto central. Bom, temos aí uma última... Oi? Desculpa, só para pegar essa ainda de educação, tem uma aqui do Vinícius Rosa, ou seja, se prepare. Ele quer saber como lidar com o problema da ideologia de gênero nas escolas. Os pais não querem isso, mas alguns professores insistem. Crianças devem estudar e não falar sobre sexo. Acho que essa questão de ideologia de gênero já vem cheia de carga, né? Porque... Não acho que é isso, não acho que é ideologia de gênero. A gente precisa sempre falar de planejamento familiar e orientar, porque hoje o que a gente vê cada vez mais são crianças, jovens, mas muitas vezes até crianças, tendo filhos cedo demais, não estavam preparados para ser pai, para ser mãe, e a gente precisa orientar e discutir a questão do planejamento familiar sempre, sabe? Levar essa discussão para dentro das famílias. Família fundamental para que a gente não veja cada vez mais famílias desestruturadas e tantas coisas ruins acontecerem. Acho que esse é o ponto central. A escola é um espaço de formação, de aprendizado, é um espaço de formação do cidadão, muitas vezes do caráter, é a oportunidade que aquela criança e aquele jovem tem de se desenvolver e de levar para dentro de casa alguma informação útil para a sua família. Isso a gente precisa valorizar e entender que ali é um ponto central para se falar assim de planejamento familiar. Esse é o ponto central. É isso? Aqui tem a última do WhatsApp, Roberto, que é do Rodrigo do Parque São Vicente. Já falou também sobre segurança, mas a pergunta dele transcende a questão da guarda municipal. Todos sabem que os bairros, os bairros que a desorganização e o tráfico de drogas imperam e nunca vemos uma solução. Vemos moradores sendo obrigados a conviver com isso diariamente. E qual é a proposta referente a isso? O que ele pensa a respeito? Enfim, o tráfico de drogas nas comunidades, às vezes o toque de recolher, aquela coisa de a lei do crime imperando, é uma coisa que até transcende um pouco da Guarda Municipal, talvez possa dar uma resposta um pouco mais além aí para o Rodrigo. Esse é um problema do país, né? Não é só de São Vicente. A questão do tráfico, do crime, etc. e tal, é um problema do país. Isso é uma política que a gente precisa ter o apoio de governo federal, governo estadual, para enfrentar algo que mexe, sim. Do ponto de vista de município, o que a gente não pode é perder cada vez mais os nossos jovens que não enxergam o apoio, não enxergam a oportunidade, não recebem o projeto social e acabam
talvez achando que a única via possível para crescer na vida é aí entrar para a via do crime, etc e tal, e isso é muito ruim. A gente precisa mostrar para o jovem que tem um caminho que ele pode buscar, tem que fazer o projeto social entrar no bairro, o esporte, a cultura, o lazer, sabe, o desenvolvimento daquele cidadão para que ele tenha valores e a partir desses valores consiga buscar algo melhor na vida dele. A segurança se resolve com segurança, mas da parte de município a gente precisa entender que não é apenas uma questão de segurança, é uma questão de mostrar que existe um caminho para o jovem para além da questão do tráfico. O Danilo pergunta: o clube do Jockey está abandonado. Existe algo que o candidato, se for eleito, possa fazer? Existe, verificar a real situação de abandono que deixaram e, a partir disso, entender que é uma peça fundamental também para o desenvolvimento da cidade. É uma área que sofre demais com enchente, com buraqueira, que precisa ser bem cuidada, e ali é um espaço incrível. Precisamos entender qual é a questão jurídica, legal, de dívida, em que pé que está aquele clube para aí conseguir dar alguma vocação para ele. Tudo na cidade importa. Cada espaço disponível nessa cidade precisa ser utilizado dentro de uma lógica de planejamento para o seu desenvolvimento. Esse é o ponto central. Nenhum espaço pode ficar largado ou ficar para trás. Do mercado municipal ao Jockey Clube, nada pode ficar para trás. Vou aproveitar, Roberta. Sábado eu estive no Jockey Clube e ouvi algumas questões assim que talvez tenham a ver indiretamente com esse assunto, que é a questão dos caminhões naquela região. Primeiro, muitos caminhões parados na rua, porque não tem onde um ecopátio, seja na área insular, seja na área continental, e o tráfego de veículos pesados em muitas ruas, trazendo rachaduras enormes em algumas casas, ali na região da Galeão Coutinho, principalmente, estacionamento de containers, enfim, pátio de containers. Enfim, tem alguma coisa que possa ser feita? Porque a gente sabe também que, por outro lado, são trabalhadores que precisam. Tem alguma proposta nesse sentido, cara? O primeiro passo é você ter o real dimensionamento desses caminhões, né? Cadastrar esses trabalhadores, saber de onde são, qual é o seu bairro, criar espaços específicos onde eles possam parar, mas antes de mais nada, dialogar com a população, dialogar com o morador que está ali. Se o caminhoneiro é do bairro e tem outros trabalhadores que também são ali, mas não são caminhoneiros, a única forma que você tem de viver bem é através do diálogo, mas começa com o poder público chamando a demanda para si. Cadastra, entende quem é do bairro, se é do bairro pode ter uma vaga específica, bem segmentada, para que ele possa parar. A gente pode criar bolsões na cidade onde esses caminhoneiros possam estacionar sem atrapalhar o morador. O espaço público é algo sempre em competição, né? Todo mundo quer uma fatia do espaço público porque ele é público. O que a gente precisa é ter diálogo para conseguir ter uma cidade que funcione bem para todo mundo, sabe? Não é fácil, mas é possível se você é transparente com as pessoas, se você trata o cidadão como um cidadão e não só como uma pessoa que paga o seu imposto e fica ali no canto. Isso não. Tem que ser tratado como cidadão detentor de direitos e deveres. E eu vou correr antes que a Roberta faça, que é a última pergunta, porque veio do YouTube. Do YouTube, normalmente, a gente não recebe perguntas, e hoje veio uma pergunta do YouTube. Ele até pede ao Betinho Campos, ele pede para a gente fazer para todos os candidatos essa mesma pergunta. Não sei se a gente vai lembrar. Roberta, tua memória que é melhor que a minha, já deixa gravada aí a pergunta. Uma pergunta que eu gostaria que fosse feita para todos os candidatos, uma pergunta simbólica, segundo ele. O que você empenharia em troca do seu mandato e no caso de você perder... de fazer uma má administração, você perderia seu penhor? Então é uma pergunta retórica. E o que você empenharia em troca do seu mandato? E no caso de foi um mau governo, vai perder isso, o que você poderia colocar? É uma pergunta retórica, assim, pedido de uma garantia de que seja um bom mandato, para ver até quando vale a palavra do candidato. Olha, eu sou um vicentino raiz dessa terra, filho de professor, filho de comerciante. Meus avós vieram para cá, meu avô veio fugido da guerra, Segunda Guerra. Eu sou daqui, minha origem é daqui. Eu tenho uma vice que é trabalhadora dessa cidade há 25 anos. A gente é gente comum, eu sou uma pessoa comum, minha vice é uma pessoa comum, a gente é gente comum que quer fazer a diferença para mudar as nossas histórias. Eu acho que quando a gente vai falar, empenhar, penhora, eu sou um cara pé no chão, que acredito em Deus
e sigo fazendo o meu trabalho. Me preparei para estar na política, busquei o conhecimento, sou servidor público concursado. Acho que mais forte do que dizer o que eu empenharia é dizer de onde eu venho para saber onde eu quero chegar. Por isso que eu respondo a pergunta dessa forma. Sou daqui, minhas origens são daqui, e a minha essência é daqui, e eu quero ver essa cidade se desenvolver. E daqui a 12 anos, trabalhar desde o primeiro dia, mas daqui a 12 anos, quando a gente olhar para os 500 anos de São Vicente, a gente falar, a gente conseguiu. A cidade, a primeira vila do Brasil, nos seus 500 anos, se Deus quiser, também vai ser a primeira em qualidade de vida. Esse é o meu sentimento e a minha resposta para uma pergunta dessas. Pronto, Vitor, a minha pergunta foi para o lixo, porque o nosso tempo se esgotou. Perguntando. Caio, Sandra, muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso aí nessa caminhada ainda, que a gente tem ainda um tempinho aí até as eleições. Deus abençoe vocês. Obrigado, Roberta. Obrigado, Vitor. Sandra. Obrigada, Vitor, Roberta. Deus abençoe. Tudo de bom, gente. Obrigada, Vitor. Obrigada, Leandro. Obrigada a você, ouvinte, que esteve conosco. Amanhã tem mais Sabatina aqui no Manhã de Notícias. A gente se vê. Até mais. Tchau.